Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, reunidos em Paris e em Versalhes para deliberar sobre os novos tempos de paz, impuseram aos vencidos pesadas reparações de guerra. Pelo acordo, que é o chamado Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu boa parte de seu território, assim como as minas de carvão e todas as suas colônias. Além disso, foi condenada a indenizar os aliados pelos danos materiais sofridos durante o conflito. Essas condições lançavam, na verdade, as sementes de uma nova guerra. Nesse vídeo eu falarei sobre o período de paz que surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. O esgotamento geral da Europa e as sequelas da guerra encorajaram tentativas de estabelecer a paz ainda em 1917. O imperador da Áustria, Carlos I, propôs um acordo separado aos franceses, oferecendo-lhes a situação anterior à guerra. Sabendo que a Itália não aceitaria um tratado que desconsiderasse seus interesses territoriais, o governo francês rejeitou o acordo. O Papa Bento XV também fez uma proposta, neste caso recusada pelos alemães, que se negaram a deixar a Bélgica. A proposta de paz mais consistente, porém, partiu do presidente norte-americano Woodrow Wilson. Em janeiro de 1918, Wilson enviou ao Congresso dos Estados Unidos uma mensagem contendo seus 14 pontos para a paz mundial. Sua intenção era contribuir para uma paz sem vencedores nem vencidos, que fosse baseada nos princípios liberais da democracia. Entre os pontos mais importantes da proposta estavam o respeito à autodeterminação dos povos, que é um princípio segundo o qual todo povo tem o direito a constituir seu próprio Estado livre da tutela estrangeira, o fim da diplomacia secreta, a livre navegação nos mares, a redução dos armamentos e a criação de uma entidade internacional com a função de garantir a paz, que foi a Sociedade ou Liga das Nações. Wilson chamou sua proposta de diplomacia nova, oposta à tradicional, cínica e imperialista responsável pela guerra. Os tratados de pós-guerra, porém, seriam muito mais duros com os derrotados do que previa o programa de Wilson. Em janeiro de 1919, representantes de 25 países reuniram-se em Paris para discutir a paz. Entre eles, não estavam os derrotados nem a Rússia, que se retirara da guerra antes de seu término. A conferência foi conduzida de acordo com os interesses das maiores potências vencedoras. Ingleses e franceses buscavam defender e expandir seus mercados à custa dos vencidos. Os franceses exigiam desarmamento alemão nas suas fronteiras, indenizações de guerra e a devolução da Alsácia-Lorena. Os ingleses queriam controlar a frota marítima e as colônias alemãs. Essas disposições foram impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que foi assinado em junho de 1919 nas proximidades de Paris. Falarei sobre algumas de suas disposições agora. Cláusulas territoriais. Devolução da Alsácia-Lorena à França. A Polônia foi declarada Estado independente, antes estava sob o domínio da Rússia. Para que o novo país tivesse acesso ao mar, foi criado o Corredor Polonês, que é uma faixa de terra que ligava seu território ao Mar Báltico, dividindo em duas partes a região norte da Alemanha. O tratado determinou também que as colônias alemãs na África fossem incorporadas pela Inglaterra, França e Bélgica e que as do Pacífico passassem para o domínio do Japão e da Inglaterra. Dentre as cláusulas militares, encontra-se a exigência de que a Alemanha teria que ser desarmada e seu exército reduzido a apenas 100 mil homens. Não teria marinha de guerra, artilharia pesada, tanques, nem aviões. Com relação às cláusulas financeiras, encontra-se a exigência de que a Alemanha deveria pagar reparações referentes à destruição de bens nacionais e privados, e até pensões para mutilados, viúvas e órfãos, num total de 132 bilhões de marcos ouro. A França receberia 52% desse total. Entre 1919 e 1923, as potências aliadas assinaram outros acordos com as demais nações perdedoras. O principal resultado desses tratados foi o surgimento de novos países na Europa, como a Iugoslávia, a Hungria, a Áustria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia e a Finlândia. Esses países saíram da esfera de influência alemã, austríaca e Rússia para se tornarem mercados privilegiados das demais potências capitalistas europeias. A Áustria separou-se da Hungria, desmembrando o Império Austro-Húngaro. Esse desmembramento deu origem também à Iugoslávia e à Tchecoslováquia e acrescentou territórios à Polônia emancipada da Rússia. A Bulgária perdeu terras para a Romênia, Iugoslávia e Grécia. O Império Turco-Otomano também se extinguiu, dando origem à Turquia. Boa parte dele foi dividida entre a Inglaterra, que se apropriou da Mesopotâmia e da Palestina, e a França, que ficou com a Síria e o Líbano. Embora mutilada, a Alemanha ainda mantinha 62 milhões de habitantes e uma concentração econômica poderosa na região do Ruhr. Nessas circunstâncias, tornava-se difícil
difícil preservar a sonhada paz, o que poderia evitar nova tentativa de expansão da Alemanha. Com base nas propostas de Wilson, a Sociedade das Nações foi fundada em 28 de abril de 1919. No topo da organização estava o Conselho, do qual eram membros permanentes França, Inglaterra, Japão e Itália. Ele deveria servir de árbitro nas questões internacionais. Em caso de fracasso, a Assembleia Geral, composta de representantes de todos os países membros, poderia votar sanções contra a nação culpada. As sanções seriam morais, que são as admoestações econômicas, tipo embargo comercial, ou militares, na forma de intervenção. Apesar de trazer esperanças, a Sociedade das Nações teve resultado nulo, pois não tinha forças para impor suas decisões. Além disso, inicialmente não contava com a participação da Alemanha, da Rússia e da Turquia. A Alemanha só ingressaria na Liga em 1926, a Turquia e a União Soviética em 1934. Quanto aos Estados Unidos, embora a proposta de criação da Liga tivesse partido do presidente Wilson, jamais faria parte da organização por decisão do Congresso norte-americano. O fim da Primeira Guerra Mundial reordenou o mapa da região dos Balcãs. Com o enfraquecimento dos antigos impérios austro-húngaro e turco-otomano, surgiu em 1919 o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que passaria a se chamar Reino da Iugoslávia, Eslavos do Sul, 10 anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi invadida pelas tropas nazistas. O principal líder da resistência à invasão foi Joseph Broz Tito, que era dirigente da Liga Comunista Iugoslava. Com a derrota dos alemães, Tito assumiu o poder em 1945 e organizou a República Socialista Federal da Iugoslávia, uma federação composta pelas repúblicas da Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Em 1948, Tito rompeu com Stalin e afastou-se da União Soviética, passando a defender uma via iugoslava para o socialismo. Como líder da Iugoslávia, sua habilidade política foi fundamental para evitar conflitos étnicos e culturais na região. Com sua morte, em 1980, esses conflitos vieram à tona. Assim, em 1991, a Eslovênia e a Croácia proclamaram sua independência. Em resposta, o governo da Sérvia declarou guerra às duas repúblicas. A Bósnia e a Macedônia, por sua vez, também se tornaram independentes, despertando o ódio dos sérvios. Os conflitos então desencadeados só terminaram em 1999 com a intervenção de forças da Organização das Nações Unidas, ONU. Reduzida a duas repúblicas, a Iugoslávia passou a se chamar Sérvia e Montenegro, mas em 2006, nova separação deu origem a dois países independentes que são a República da Sérvia e a República de Montenegro. No próximo vídeo eu falarei sobre o fascismo italiano. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.